O Evangelho. Nesses 2 meses, no mês de abril e no mês de maio, nós estamos falando sobre adoração. O que é adoração? Por que Deus busca os verdadeiros adoradores? E o que a adoração ela promove na nossa vida? Na minha última ministração eu comentei sobre Romanos capítulo 4, quando Abraão adorava a Deus, aquilo fortalecia a sua fé. O fato de Abraão glorificar a Deus fortalecia ele de uma forma extraordinária. E mesmo diante das lutas, das crises, das adversidades, ele venceu tudo aquilo que havia passado sobre a vida dele. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos uma palavra, ou uma passagem, muito interessante, que é essa aqui do livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Esse texto aqui, eu já ministrei aqui na igreja algumas vezes, ele é muito forte, é muito interessante, ele é muito produtivo. Porque aqui narra o momento em que Josafá, o rei de Judá, recebeu uma notícia que algumas nações fizeram uma colisão de reinos e vieram contra Judá. Juntaram-se 3 reinos, aqueles que moravam na montanha de Seir, os amonitas e os moabitas. Eles se reuniram, fizeram uma só colisão e foram contra Judá, contra Josafá. E a ideia deles era destruir a cidade de Jerusalém, matar Josafá e levar cativos, cativeiro, as pessoas de Judá, ou levar toda a riqueza que Judá tivesse. Chegaram para Josafá e disseram para Josafá que havia um grande exército inimigo, que havia se reunido, que havia se juntado, que estavam vindo contra ele. Josafá, o texto no começo do capítulo 20 diz que Josafá teve medo. E então ele reuniu todo o Judá, a liderança de Israel, e eles passaram a buscar a Deus em oração e em consagração. Eles começaram a buscar o socorro da parte de Deus. E eles começam a orar com intensidade, com volume. Eles oravam, clamavam, buscavam, a ponto do eterno Deus ouvir. E no meio da congregação, o Espírito de Deus se manifestou. E nesses textos que nós lemos, o Espírito Santo vem sobre o homem, e o Espírito Santo usa esse homem para dizer o seguinte: nesta guerra, vocês não tereis que pelejar. Essa guerra já não é de vocês mais. Essa guerra, a partir de agora, ela é minha. Mas amanhã, vocês se levantam pela manhã, e vocês vão ao campo de batalha para vocês verem o grande livramento que eu vou dar a vocês. Olha que coisa fantástica. Aquele povo que estava oprimido, aquele povo que estava enfrentando ou que enfrentaria um grande adversário, aquele povo que não sabia como resolver os seus problemas, começam a orar, buscam o socorro diante de Deus, e Deus diz que vai defendê-los. Deus vai tomar aquela batalha para ele. Até que os irmãos estão entendendo? Quando o profeta acaba de terminar a sua profecia, quando o profeta entrega toda a sua revelação, o texto diz que aquele povo dobrou-se os joelhos, e junto com Josafá, que era o rei, mas que naquele momento ele está como um servo, dobra o joelho diante de Deus, e eles adoram, exaltam, pela vitória que Deus disse que daria. Note que Deus simplesmente usou o profeta para dizer que daria vitória, mas a vitória ainda não havia chegado. Mas mesmo ainda correndo risco no outro dia, eles confiaram na voz do Senhor. E Josafá diz: confie no Senhor e nos seus profetas, e vocês verão o livramento da parte de Deus. Eles adoraram. No outro dia pela manhã acordaram bem de madrugadinha, e o texto que nós lemos aqui diz que Josafá pegou cantores, músicos, colocou na frente dos soldados, e eles foram para o campo de batalha. Os músicos estavam na frente, os cantores estavam na frente, os soldados com espada, com lanças, iam logo atrás. Inverteram-se as posições. Naturalmente, em uma guerra, quem vai na frente é a cavalaria, quem vai na frente é aqueles que vão com espada, com lanças. Agora, segundo a ordem que Deus deu a eles, os soldados que lutavam com espada, com lanças, com escudos, eles vêm atrás. E quem vai na frente? Os adoradores, os que cantam, os que exaltam, os que proclamam a santidade e a grandeza de Deus. E nós lemos aqui, olha que interessante o versículo de número 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor,
o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon. Na Bíblia Nova Versão Internacional diz assim: quando o povo começou a cantar, quando o povo começou a louvar, quando o povo começou a adorar, o Senhor Deus causou confusão no arraial do exército inimigo. O Senhor Deus produziu confusão no arraial dos inimigos. Havia uma coesão, 3 reinos que haviam se juntado. Aqueles que moravam na montanha de Seir, os amonitas e os moabitas. Eles fizeram aliança de juntos ir contra Judá, um grande exército. Mas quando Judá começa a adorar a Deus, exaltar a Deus, Deus promove no meio do acampamento inimigo uma confusão, e soldado passou a lutar contra outro soldado. Os da montanha de Seir lutaram contra os amonitas contra os moabitas, e um começou a matar o outro começou a matar, e os próprios inimigos entre eles se degladiaram, se mataram, alguns fugiram. Quando o exército de Josafá chega, o exército inimigo havia sido todo destruído. Olha a força da adoração. Olha a força do louvor. Na semana passada, quando eu preguei sobre Abraão, eu disse que a adoração ela fortalece a nossa fé. Quando nós murmuramos, reclamamos, questionamos, não aceitamos a situação que nós estamos vivendo, e em vez de falarmos diretamente com Deus, nós murmuramos, isso enfraquece a nossa fé, isso causa cada vez mais desânimo entre nós. Muitos cristãos perderam a força, o ânimo e o vigor, porque passaram a enfrentar lutas, adversidades, e nas lutas e nas adversidades, eles começaram a questionar Deus o porquê, o para quê, e não vendo Deus reclamando. Essa reclamação não trouxe o auxílio e o poder de Deus. Mas Abraão, que ouviu da parte de Deus uma promessa, e aquela promessa não se cumpriu numa semana, não se cumpriu em um ano, demorou-se 2 décadas e meias para se cumprir. Em meio àquele tempo, Abraão foi fortalecido na sua fé, adorando a Deus. Agora, nesse caso aqui, Josafá está enfrentando o exército inimigo. E no meio daquela peleja, o que ele faz? Ele primeiro busca a presença de Deus. E Deus disse que estaria com ele. E quando ele entendeu que Deus era com ele, o que ele faz? Confia plenamente em Deus. Essa confiança, no livro do Salmo diz assim, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nosso Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que o livramento virá da parte de Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós adoramos a Deus antes mesmo que o livramento aconteça, antes mesmo que a porta se abra, antes mesmo que os médicos tragam o diagnóstico de cura, nós já estamos adorando, porque Deus disse que vai fazer, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, meu irmão, confia, descansa e adore ao Senhor teu Deus. E quando o povo está adorando, Deus está agindo. A nossa adoração move a mão de Deus. Olha que coisa interessante. A nossa adoração move a mão de Deus. Como assim, pastor? Quando você está adorando, o texto é tão claro que diz assim, que quando o povo começa a cantar. O Salmo de número 22, versículo 3, diz que Deus habita entre os louvores de Israel. Salmo de número 22, versículo 3, Deus habita nos louvores de Israel. Quando nós começamos a louvar, a cantar, a nossa alma se sensibiliza. Nós começamos a sentir cada vez mais a presença de Deus. Os irmãos estão me entendendo? E ao sentir a presença de Deus, nós nos entregamos, aleluia, de corpo e alma ao Senhor. E quanto mais nós adoramos, quanto mais nós exaltamos, eu contei aqui na igreja, um momento que eu passei na minha vida, eu me lembro que acho que foi no ano de 2018, eu estava separado da minha esposa, e eu estava trabalhando em Nova Odessa, e estava passando por um momento muito difícil mesmo, eu não tive que trabalhar, eu estava em casa, e eu me lembro que eu acordei pela manhã, que são as 9 horas da manhã, e
eu senti uma opressão tão grande dentro da minha casa, tão grande, e eu percebi como que se Satanás estivesse dentro do meu quarto. E o diabo começou a falar comigo, dizendo: você, meu pastor, se divorciou, perdeu o seu ministério, ninguém vai aceitar mais as suas pregações, as suas filhas estão longe de você, você está trabalhando, que você ganha, mal dá para pagar as suas contas. E aquilo foi se transformando cada vez mais, o meu quarto foi ficando cada vez mais aquele tóxico, né? O ambiente cada vez mais pesado. E aquelas acusações vinham cada vez mais: eu não sei, você não tem mais futuro para você, ministério acabou para você, as suas filhas vão ser criadas longe de você, etc. E aquilo foi causando uma opressão, irmãos. Eu me levantei, fui levantar a mão para repreender, e naquele momento eu estava vendo uma angústia tão grande, de repente eu ouvi como se uma voz dissesse assim para mim: tire a sua própria vida, tire a sua vida, acabe com a sua vida, para você não tem mais solução. Eu nunca tive espírito suicida, viu, irmãos? Eu sou uma camarada extremamente alegre, feliz, eu vivo a vida. A minha esposa mesmo, quando nós acordamos de manhã, ela fala: como que eu posso acordar tão feliz? Eu acordo todos os dias muito feliz. Mas eu ouvi a voz de Satanás falando dentro de mim: tire a sua própria vida. Eu saí do quarto, fui para a cozinha. Eu fui para a cozinha porque eu dobrei meu joelho, não consegui orar. Levantei as mãos, eu não consegui repreender. Eu disse: meu Deus, que opressão é essa? Quando eu cheguei na cozinha, havia algumas louças para lavar, e eu comecei a lavar e comecei a cantar. Eu sou desafinado, eu sou desvirtuado, eu não sabe como que eu sou péssimo como músico, né? E eu me lembro, comecei a lembrar dos hinos que eu conheci lá em Minas. Eu comecei: vai subindo devagar, vai voando de mansinho, é como o voo da gaivota, vai seguindo o seu caminho. E enquanto eu estava cantando, terminou aquela letra, eu comecei com outro louvor, passei a cantar outro louvor, e de repente aquela nuvem negra saiu de dentro da minha casa, a minha alma passou, aleluia, a sentir paz, eu senti um alívio dentro de mim, e eu cantei mais um louvor, mais outro louvor. Eu me lembro que eu fiquei quase uma hora cantando, já acabou a louça, eu saí da cozinha, fui para o quarto fui para a sala, e de repente, onde o ambiente estava negro, tóxico, pesado, tornou-se um ambiente tranquilo, pacífico, aleluia. E ali eu consegui dobrar o meu joelho, passei a orar, clamar, buscar, repreender, expulsar toda a legião de Satanás que estava ali naquele quarto, para de alguma forma trazer uma retaliação espiritual para a minha vida. Isso foi, eu acho, na terça ou na quarta-feira. Quando chegou no sábado, eu entrei na internet, e naquela semana 3 pastores haviam tirado a sua vida. Um no Maranhão, outro em outra região do país. E aí eu percebi que se eu não tivesse entrado em uma comunhão direta com Deus, o inimigo poderia ter ceifado a minha vida. E essa comunhão que eu entrei foi adorando ao Senhor. Irmãos, a adoração não é um benefício somente ao eterno Deus, é acima de tudo uma ferramenta que Deus tem usado. É uma ferramenta que Deus deu para você, é uma ferramenta que Deus deu para mim. Porque quando nós adoramos, cantamos, exaltamos, a nossa alma se sensibiliza. A presença de Deus se torna cada vez mais real. Conseguimos romper barreiras, conseguimos quebrar algemas e mergulhamos cada vez mais na presença de Deus. E quanto mais estamos com Deus, mais de Deus está na nossa vida. E por maior que seja o obstáculo, por maior que seja o inimigo, por maior que seja a dificuldade, Deus está agindo por você. Deus está operando na sua casa. Deus está operando na minha casa. Então, meu amado irmão, use a adoração como uma ferramenta para a sua vida. Josafá usou. O inimigo está lá. Deus disse que lutaria por mim, mas ele não ficou no templo orando, nem ficou em casa, nem desconfiou daquilo que Deus havia falado que ia fazer. Antes ele foi adorar no Senhor. Tiago diz assim: quem está triste olha, mas quem está alegre cante louvores. Aleluia. Quem está alegre cante louvores. Eu comentei aqui uma mensagem falando sobre adoração, que nós precisamos, nós cristãos, servos de Deus,
Nós às vezes precisamos aprender com o filho das trevas. Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eu dei um exemplo aqui dos camaradas que torcem para time, que vão em estádio de futebol, que ficam 1h30, 2 horas cantando, gritando, cantando, balançando bandeira. Nós que somos crentes, servimos a Jesus, temos um Deus vivo. Nós entramos por aquela porta com o nosso rosto, como diz o pregador pentecostal, né? Como se o nosso rosto fosse como se fosse um maracujá velho, emburrado. Nós queremos que Deus faça para que nós adoremos. Nós queremos sentir a presença para adorar. Não, meu irmão, adore para você sentir a presença. Louve ao Senhor, expresse a Deus a sua adoração dessa forma. O poder de Deus chega até você, chega até a sua casa, chega até a sua família, chega até onde você precisa. Glória. Josafá entendeu isso, ele orou. Quando Deus disse que ia agir, o que ele fez? Ele adorou. O tempo da oração e o tempo da adoração. O tempo da adoração, como disse Tiago, quem está triste ora. Irmãos, nós enfrentamos situações de adversidade, de crise. Às vezes essas crises são crises financeiras. Às vezes o problema é conjugal. Às vezes o problema é espiritual. Existem momentos que nós enfrentamos questões conosco mesmo. E aí nós precisamos orar, termos comunhão e intimidade com Deus. Mas depois que nós apresentamos a nossa causa a Deus, depois que nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, depois que nós já falamos com Deus sobre aquilo que nós precisamos, então nós precisamos adorar. E o que é adoração, pastor? O que é adoração? Adoração é exaltação, é glorificação. É você declarar a Deus o seu amor, a sua paixão, a sua alegria, o seu agradecimento, o seu reconhecimento. Os anjos, em Isaías capítulo 6, versículo 1, eles adoravam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os 24 anciões de Apocalipse capítulo 4, eles dobram os joelhos, tiram as suas coroas e dizem: digno é o Senhor de receber toda a adoração dos que são nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque tu compraste de todas as tribos, línguas e nações pessoas para o Senhor. Aleluia. Como que nós adoramos? Quando nós dizemos palavras de engrandecimento a Deus. Quando nós agradecemos, dizemos: santo é o Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, o meu Deus seja louvado, exaltado. Quando nós cantamos um louvor que engrandece o nome de Deus, isso é adoração. Quando nós prostramos os nossos joelhos no chão, aleluia, e não olhamos para quem nós somos, mas para quem Ele é, e nós falamos: grande é o Senhor dos exércitos, maravilhoso é o Senhor, bendito é o Senhor, obrigado, Senhor, pelo livramento, obrigado pela cura, obrigado pelo milagre. Meu irmão, isso é uma forma de expressar a nossa adoração a Ele. Aleluia. É claro que muitos, eu tenho falado muito sobre isso, falam que a adoração é só louvor também. A música é 10%. A música é 10%. Há uma diferença de adoração para louvor. Louvor é elogio. Louvor, por exemplo, a minha esposa, quando ela faz algo bom, chega em casa, ela fez aquela refeição maravilhosa, aquele arroz gostoso, ela faz um feijão abençoado. Aí eu falo: nossa, minha esposa faz um feijão, eu estou louvando ela como cozinheira, mas eu não estou adorando a ela. Então a adoração, o louvor, nós podemos louvar o homem, embora a preciosidade está em louvar a Deus. Os nossos cânticos e as nossas expressões de grandeza têm que ser a Deus. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são. Por quê? Para que a glória seja de Deus. Então nós louvamos a quem? A Deus. A Ele que tem, a Ele que pode, a Ele que manda, a Ele que faz. Para Ele não tem impossível, para Ele não tem dificuldade, Ele vai além da medicina, Ele age sobre toda e qualquer circunstância. Então eu e você, irmãos, nós precisamos entender o poder que tem a adoração. Aleluia. Não a reclamação, não a murmuração. Porque antagônico à adoração é a murmuração. O que é antagônico? É o que é diferente. Tem crente que mais murmura do que adora.
mais reclama do que adora. Olha só para os obstáculos, só para a dificuldade, só para o problema, e não adora. Josafá, nesse caso aqui, sabendo que o inimigo está acampado contra ele, depois de preparado, ouvindo a voz de Deus através do profeta, diz: crê no Senhor e nos seus profetas. Já que Deus falou, o que nós vamos fazer? Vamos adorar, porque a vitória é certa, o milagre é certo, a porta vai se abrir, o inimigo vai ser derrotado, o inimigo vai bater em retirada. Então nós vamos adorar. E esse povo passou a adorar com vontade, com prazer, com alegria. Esse povo exaltou ao Senhor, aleluia, declarando seu amor, a sua alegria a Deus. Quando eles chegam no campo de batalha, o inimigo já havia sido completamente derrotado. Por que tem muito cristão que vive de derrota em derrota, de sofrimento em sofrimento? Porque não aprende o poder da adoração. Não aprende o poder da adoração. A adoração, na primeira ministração que eu ministrei aqui, eu disse para os irmãos que Jesus disse em João capítulo 4 que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em verdade, em espírito. Quando Jesus disse em verdade em espírito, ele está dizendo que a adoração ela não está restrita somente ao ambiente de culto. A adoração não está restrita somente às 2 horas de culto que você passa aqui, não. A adoração é onde quer que você esteja, em casa, na escola, no trabalho, em espírito, ou seja, ela não está restringida somente a esse ambiente. A adoração não está restringida somente à música. A adoração é tudo que nós podemos fazer para engrandecer a Deus. Então, meu amado irmão, é em casa, é lavando roupa, é lavando louça, é cuidando dos afazeres domésticos, é adorando a Deus, é exaltando a Deus. Os irmãos estão entendendo? O Salmo 1 diz assim: que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha que coisa interessante, irmãos. Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se você começa a conversar com uma pessoa e aquela pessoa traz para você somente assuntos tóxicos, perversos, lascivos, isso vai deteriorar a sua fé, isso vai abater você. Você reparou quando você conversa com alguém e esse alguém é muito pessimista? Isso acaba trazendo também um sentimento de derrota para você? Eu tenho um amigo meu, e todas as vezes que nós conversamos, todas as vezes, agora ele parou um pouco, mas pensa no camarada pessimista. Ele mandava mensagem para mim, todas as mensagens dele eram pessimistas. E todas as vezes que ele mandava uma mensagem pessimista, eu filtrava e eu mandava uma positiva para ele. Eu dizia: meu amigo, olha como Jesus olhou. A Bíblia diz que Jesus via a beleza das flores. Jesus via a beleza em tudo. Ele não reclamava, ele não murmurava. Antes, meu amado irmão, Jesus nos ensinou a termos uma visão positiva, uma visão de fé, uma visão de confiança em Deus. Porque aquele que anda no conselho dos ímpios, ele só anda com o coração endurecido, entristecido, obscurecido. Mas nós que acreditamos na palavra de Deus, porque o Deus diz: bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite, que esse será como árvore plantada junto a ribeiro, aleluia, cujas suas folhas não caem, os seus frutos, aleluia, vão produzir, porque ele está perto da água. Jesus está aqui nesta noite para dizer para você, meu irmão: adore a Deus em qualquer que seja a circunstância que você está vivendo. Está enfrentando um momento de crise conjugal, adore a Deus, exalte a Deus, porque Deus é poderoso para entrar na sua vida e restaurar o seu casamento. Está enfrentando problemas financeiros, adore a Deus, exalte a Deus. Eu não estou ensinando para você ser uma pessoa passiva. O que é ser uma pessoa passiva? A gente coloca toda a responsabilidade na mão de Deus e nós não fazemos nada. Não é isso. O texto não diz isso. O texto diz que Josafá no outro dia se levantou e foi ao campo de batalha. Só que ele foi tanto confiando em Deus que ele já foi adorando, exaltando. Irmãos, existem problemas que são resolvidos com a nossa força. Existem questões que são resolvidas com a nossa capacidade. Agora existem outras coisas que somente a graça e a soberania de Deus. Os irmãos estão me entendendo?
O inimigo é muito grande para você? Confie em Deus e adora a Deus. Você entendeu o que eu acabei de falar? O inimigo é muito grande para você? Confie em Deus e adore a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, para muitos, Deus, preste atenção no que eu vou acabar de falar para você aqui agora. Para muitos, Deus é o último recurso. Para muitos, irmão, Deus é o último recurso. Como assim, pastor? Para muitos, está enfrentando enfermidade, ele vai ao médico. O médico receita um remédio, um tratamento. Se aquele remédio, aquele tratamento não resolve, não cura, ele procura um outro médico. Ele gasta, ele paga. Quando então ele busca a cura e todos os médicos já o examinaram, receitaram remédios, ele já passou por uma série de baterias de exames, e aí o médico fala: olha, meu filho, essa enfermidade é incurável. Para onde que ele vai? Para onde? Para Deus. Aí ele vem para a igreja, aí ele dobra o joelho, porque os homens disseram para ele: acabou, nós não podemos fazer nada, meu irmão. Acabou. Agora é só Deus. Aí ele dobra o joelho e fala: Senhor. Aí ele vem para a igreja, pede pastor, ora por mim, porque o médico falou que a enfermidade é incurável, o câncer vai me matar, eu tenho pouco tempo de vida. Aí nós oramos. Por que nós oramos? Porque nós confiamos no Deus do impossível, no Deus que para Ele não existe enfermidade que Ele não cure. Igual pode ser câncer, pode ser lepra, pode ser tuberculose, o nosso Deus, aleluia, é poderoso para curar toda a enfermidade. E se Deus é poderoso para curar, então o que nós fazemos? Adoramos a Ele, porque Ele é dono de todos os recursos. Ele é o único que pode fazer aquilo que a medicina não faz. Eu conheci casos de pessoas que têm problema na justiça há 5, 10 anos, 15 anos, está esperando. Já contratou advogado, mudou de advogado, está esperando recursos aí, nada acontece. Aí ele vem para a igreja e diz: pastor, ora lá, pastor, porque se a minha causa for julgada, aí o coração dele quebrando tanto que ele fala: se a minha causa for julgada e eu ganhar, eu vou dar até uma oferta para a igreja. Mas ele não pensou na igreja no primeiro momento. Ele não pensou em Deus no primeiro momento. Os irmãos estão entendendo? Josafá nos ensina isso. Deus em primeiro momento. Ele não diz que nós não devemos buscar outros recursos, mas primeiro o reino de Deus. Primeiro colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Primeiro apresentar as nossas dores, o nosso sofrimento, a nossa causa. Depois que nós apresentamos a Deus e confiamos que Ele pode, porque há uma diferença muito grande você apresentar e você confiar. Há uma diferença muito grande você confiar em Deus e você simplesmente orar. Orar é mais ou menos assim: chega no nosso irmão Cleocir e fala: irmão Cleocir, eu tenho uma necessidade. Nosso irmão Cleocir é pedreiro. Eu chego para ele e falo sobre um problema que eu estou na minha casa, mas eu não confio que ele é capaz de ir lá e resolver o problema que está na minha casa. Agora, confiar é quando eu entrego esse problema a Ele e eu espero nele. O nosso Deus é assim: você falou com Deus, confia nele, que Ele tudo fará. Você está entendendo, irmão? Glória. Aí não reclama, não murmura, não reclama, adora, exalta, glorifica. Josafá nos dá esse exemplo. Vai para o campo de batalha, mas já vai adorando. O cristão é aquele, como disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 37, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas em quais coisas? Vem aqui em Romanos capítulo 8, já vou finalizando a mensagem, irmãos. Romanos capítulo 8, quais são essas coisas que nós somos mais do que vencedores? Romanos capítulo 8, versículo 34: quem nos condenará, pois é Cristo quem morreu antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos entregues ou reputados como ovelhas para o matadouro. Mas
mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Nós vencemos a tribulação, nós vencemos a angústia, nós vencemos a perseguição, nós enfrentamos o perigo, tudo porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, meu irmão, vamos aprender a adorar a Deus, exaltar a Deus, vamos adorar a Deus, porque quando adoramos nós somos fortalecidos na fé. Quando nós adoramos a Deus, aleluia, o Senhor traz livramento. Quando nós adoramos a Deus, o milagre acontece. Quando nós adoramos a Deus, porque Deus, aleluia, é aquele de infinitos recursos. Interessante que há batalhas que Deus mandou anjos. Há um texto que diz que Deus mandou um anjo, o único anjo matou 185 mil homens. Nesse texto aqui Deus não mandou anjo. Nesse texto aqui Deus não mandou anjo. Deus confundiu o inimigo. Você entendeu? Você tem um inimigo. Ele quer a sua destruição. Ele quer a sua desgraça. Ele quer a sua derrota. Esse inimigo, ele é estrategista. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe aonde você é vulnerável. E ele está agindo de uma forma imperceptível. Ele está agindo de forma que às vezes você não nem percebe, mas ele está agindo para acabar com a sua fé, para destruir a sua espiritualidade, para tirar você da presença de Deus, para destruir o seu casamento, para acabar com você. Esse inimigo, ele está em seu derredor. E o que você faz? Fica com medo dele? Se acovarda? Não. Você adora aquele que é o leão da tribo de Judá, que está ao seu redor e que te protege, que te guarda, cuida. Aleluia. Então, meu irmão, adore o Senhor Jesus. Adore o Senhor dos exércitos que está velando pela sua alma. Se coloque de pé neste momento. Quero orar com você nesse instante. Glória a Deus. Se você puder segurar na mão dessa pessoa linda que está próxima de você. E antes de nós orarmos, eu gostaria de adorar com você em espírito e em verdade com você. Antes de nós orarmos, eu gostaria que você fechasse os teus olhos e não se preocupasse com a pessoa que está do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, mas que os seus pensamentos fossem direcionados para o trono da graça do Senhor. Se você não quiser orar falando, porque as suas causas são tão pessoais e particulares, mas ore no seu pensamento. Mas antes de nós adorarmos a Deus pela vitória que virá, eu quero adorar você. Nós vamos cantando assim, olha. Aleluia. Oceano, a te adorarei. Querido Jesus, meu Deus, nesta noite nós estamos meditando sobre adoração e o poder da adoração e o que a adoração faz na vida daquele que o adora, Senhor. Querido Deus, aleluia, nós meditamos nesta passagem de 2 Crônicas, capítulo 20,
que diz que Jeosafá, quando estava sendo apertado pela coalizão de reinos inimigos, ele buscou a tua face, depois que o Senhor respondeu a ele, Senhor, dizendo que a beleza não era dele mais. Então ele o adorou, ele o exaltou, ele o glorificou e se prostrou diante do Senhor. E no outro dia, no dia da batalha, Senhor Deus, ele foi para o campo de batalha. Mas antes, Senhor Deus, ele perfilou os adoradores, ele colocou os adoradores na frente, e na tua palavra diz que enquanto eles cantavam o hino de louvor e adoração ao Senhor, o Senhor foi ao acampamento inimigo, o Senhor foi ao arraial do exército inimigo, e lá confundiu o exército inimigo, trazendo livramento para o povo do Senhor, trazendo livramento, ó Deus, para ajudar, trazendo livramento, Senhor Deus, para os teus adoradores, meu Senhor da glória. Nós estamos aqui, ó Deus, entre adoradores, entre homens e mulheres que louvam, exaltam e adoram ao Senhor em verdade e espírito. E eu sei que a minha adoração, eu sei que a nossa adoração, aleluia, é poderosa para mover, aleluia, as suas mãos ao nosso pastor. E o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode transformar. Então, enquanto nós oramos, adoramos, exaltamos ao Senhor, eu lhe peço, Senhor Jesus, vai tocando esse homem, nessa mulher, vai tocando nessa pessoa, vai curando a enfermidade, vai tirando a dor. Enquanto nós oramos aqui, eu lhe peço, Senhor Jesus, visita a casa dele, visita a casa dela, visita os relacionamentos conjugais, Senhor, visita nessa noite, ó Deus, a vida desse homem, dessa mulher, e aquilo que para ele é difícil, é impossível e improvável, para o Senhor pode fazer. Então nessa noite, meu Deus, opera milagres em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Creia nos milagres.